Josué capítulo 6, 1 e 2. Já achou? Diga amém. Então eu vou ler a palavra do Senhor, Nova Almeida atualizada. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Amém, irmãos? O Senhor disse a Josué: estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó, o seu rei e os seus valentes. Vamos orar? Senhor, nos abençoe na reflexão que teremos. Temos não tanto tempo como comumente temos hoje, não teremos, mas o Senhor vai te abençoar. Não é pela quantidade do falar, mas pela qualidade do que vamos dizer, que seremos ouvidos e atendidos na manifestação do Teu Espírito Santo. Sela essa palavra aos corações, nos abençoe em nome de Jesus. Amém. Eu lutei bastante para dar um tema a essa mensagem. Eu nunca preguei sermão sem tema e não vai ser hoje. Derrotando as derrotas, conquistando vitórias. Eu gostaria de contar a história de Jericó, mas não antes. Eu gostaria de começar do capítulo 7. E os irmãos entenderão porque eu vou começar no capítulo 7. Eu acho muito importante que você entenda o que o povo de Deus fez com a grande promessa de conquista que recebeu em Jericó. Deus chama um exército infinitamente menor, um exército que está por fora de muralhas intransponíveis, muralhas que hoje a arqueologia vai visitar o lugar e estuda, eram duplas, passando-se por fora e por dentro, 2 portões, fazendo a circunferência de toda a cidade, um monumento intransponível. E Deus diz ao povo: eu vou entregar essa cidade nas mãos de vocês. O povo vai lutar, o povo conquista Jericó, mas tinha um conserto, tinha uma aliança: não pegue nada naquela cidade, não leve daquilo que eu consagrei e daquilo que eu separei para o Senhor, como despojo para o Senhor, porque se for santificado, quem retirar alguma coisa desse despojo será o que, irmãos? Anátema, pecado. O povo tem a vitória, recebe a conquista, os muros caem, mas Acã vai assumir algo que contraria o ensino e o pacto do Senhor, e vão para uma segunda batalha. E é aqui que eu quero começar, para depois terminar esta mensagem. Abra comigo Josué capítulo 7, vamos nesse momento. Quando nós estamos enfrentando, irmãos, batalhas, o nosso desejo, o projeto de Deus é fazer de você um vitorioso, é fazer com que a sua vida dê certo, é fazer com que você receba de Deus o projeto e todo o plano de Deus para a sua vida. E isso não sou eu que estou dizendo, é Deus. Josué capítulo 1, versículo 8, Josué 1:8. Não cesse de falar do livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Aí vem a promessa: então você prosperará e será o quê? Bem-sucedido. Quando vejo essa promessa de prosperidade e de ter sucesso e ser bem-sucedido no projeto de Deus que está no livro da lei, eu tenho insistido com os irmãos: basta então obedecer. Não foi o caso do povo na batalha de Jericó. No momento de entrar em Jericó, o povo foi obediente, foi santificado, foi coerente e correto. Na batalha de Ai, não foi a mesma coisa. Eu começo a imaginar que o orgulho tomou o pé. Eu começo a imaginar que de alguma forma o líder deu lugar àquele sentimento de: a gente é capaz, sabe, Joel? A gente pode fazer. É mais ou menos assim. Eu já vi esse filme. E quando você vê uma muralha desabar na sua frente, você começa a achar assim: você e os 600 mil homens, a gente pode. E no momento em que eles subiram no salto, e que eles começam a se exaltar, esquecem de orar, consultar o Senhor e revisitar se há pecados, eles vão lutar e são devastados. Aí eu queria colocar que derrotando as derrotas e conquistando vitórias são 2 aspectos, 2 pontos do sermão, nos ensinam 2 lições muito rápidas. Para derrotar uma derrota, você necessita se lembrar
pecado tem consequência. Diga assim: pecado tem. Nunca esqueça disso. Isso não é doutrina do novo, do velho, né? Do passado, do futuro. Essa é uma doutrina eterna, isso é perene. Todo pecado tem consequências. Dorme com esse barulho, não dorme sem ele não. Deixe isso bater na sua cabeça, para você não se esquecer na hora que sair por aí, dando brecha. Todo pecado tem consequência. Josué 7:1. Vamos comigo? Não fecha a Bíblia não. Eu não vou fazer outra coisa que não seja ler a Bíblia. Não tenho que inventar nada. Eu quero que você conheça a Bíblia. Josué 7:1-3. Os filhos de Israel foram infiéis. Está explicado. Os filhos de Israel foram infiéis em relação às coisas condenadas. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, pegou para si uma parte das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Josué enviou alguns homens a Jericó. Josué enviou alguns homens de Jericó até a cidade de Ai. Aqui está em Bet-Aven, leste de Betel. E lhes falou dizendo: vão, espiem a terra. Os homens foram e espiaram a cidade. Voltaram a Josué e lhe disseram: não é necessário que vá todo o povo. Basta uns 2 ou 3 mil homens para atacar a cidade de Ai. Não fatigue ali todo o povo, porque são o quê? Poucos os inimigos. Desprezaram os inimigos, dispensaram a vigilância, os soldados. A Bíblia diz: vigiai e orai para que não entreis o quê? Em tentação. Não vigiaram, irmãos, facilitaram e foram lutar. Quando vão lutar, se esqueceram de que havia pecado no meio do povo, não consultaram o Senhor sobre o pecado que estava no meio do povo. O que aconteceu? Derrota. Josué capítulo 7, versículo 4, me acompanhe, continue. Josué 7:4. Assim apenas uns 3 mil homens do povo foram até lá, os quais fugiram diante dos homens da cidade de Ai, partiram em retirada. Os homens dali mataram os 36 deles. Morreram 36 homens, irmãos, e perseguiram os outros desde o portão da cidade até as pedreiras, e os derrotaram. Sem muralhas, sem estrutura, com exército tacanho e mesquinho. O povo de Deus foi o que, irmãos? Derrotado. Levaram-nos até as pedreiras e derrotaram eles na descida. Aí o que aconteceu com o povo? E o coração do povo fez o que? Se derreteu e se tornou como água. Como você reage diante da derrota? Você avalia a sua derrota, você começa a analisar o seu coração e você começa a perguntar para o Senhor: Senhor, o que está acontecendo? Tem muita gente, Rodrigo, que passa um processo de derrota e de fracasso na família, e o que ele faz é dizer assim: é normal. Sabe, irmãos, eu tenho entendido que no Evangelho, na vida cristã, essas coisas não são normais. Deus tem desejado o tempo todo abençoar o seu povo com descendência, com prosperidade, com família, com o Evangelho, com o crescimento da igreja, com a expansão do reino. A Bíblia diz: ser testemunha de Deus em Jerusalém, Judéia, Samaria. Até onde, irmãos? Os confins da terra. A terra que nós temos para conquistar hoje é maior do que as medidas que Josué recebeu. E quando eu vejo o povo do Senhor fracassando, o que eu vejo é que na primeira derrota que nós passamos, no primeiro vento contrário que está sobre nós, nós não avaliamos. Nosso coração se derrete e nós nos dobramos ao quê? A derrota. Bem, eu fiz a minha parte, Deus é que não fez a dele. Isso ainda diz assim, o Senhor me abandonou. Eu vejo que esses homens estão enfraquecidos porque olharam para a derrota derrotados, olharam para aquele momento em que foram envergonhados e aceitaram aquela vergonha. O exército, o coração daqueles homens se derreteu. Quando nós passamos por uma derrota, irmãos, a maneira pela qual nós reagimos e enfrentamos é muito importante, tem muito a dizer sobre nós e sobre nossa fé. Onde você procura suas respostas quando uma derrota se abate sobre sua casa? Onde você procura respostas quando o inimigo afronta o seu lar? Quando você planeja, mas não realiza, executa, mas não constrói, produz, mas não desenvolve. Nós precisamos procurar respostas na Escritura. Precisamos consultar o Senhor e entender que Deus pode apontar um melhor caminho e uma nova direção. Josué capítulo 7, versículo 6, me acompanhe. No meio da provação, você se afasta de Deus ou se aproxima dele? É importante dizer, irmãos, que o líder aqui tem papel fundamental para realinhar o povo
no caminho da vitória. Josué 7,6 diz assim, 7,6: Então Josué rasgou a sua roupa, se prostrou com o rosto em terra diante da arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e puseram pó sobre a cabeça. E Josué disse: Ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para sermos destruídos? Antes tivéssemos contentado em ficar do outro lado do Jordão. Ah, Senhor, que direi? Pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Quando os cananeus e todos os moradores da terra ouvirem isto, nos cercarão e apagarão o nosso nome da face da terra. Então pergunto eu, Josué: que farás, Senhor, ao teu grande nome? Josué capítulo 7, versículo 9. Que farás, ó Senhor, ao teu, versículo 9, já estou no 9, ao teu grande nome. Quando vejo Josué diante daquela derrota, irmãos, eu consigo ver um homem de Deus. A derrota não afasta de Deus e não faz com que ele fique chateado com o Senhor. Ele narra todo o seu sofrimento, expõe com muita liberdade a sua dor, mas o nome que ele quer honrar não é o dele. Ah, eu, um general, eu estou chegando agora no pedaço, acabei de assumir o lugar de Moisés, o senhor está me envergonhando aí em cima? Não. O que o Senhor fará pelo seu glorioso nome. Sabe, pai, sabe, mãe, quando você passar uma derrota e um fracasso na sua família, consulte o Senhor o motivo do fracasso, mas peça a Deus que no meio da sua derrota, levante você, levante sua casa, levante sua família, e o Senhor na sua família honre o nome dele. Amém, irmãos? Se você não sabe orar, não sabe o que pedir, este é um grande ensino para que você comece a derrotar as suas derrotas e comece a clamar ao Senhor que lhe ensine a lutar o caminho da sua vitória. Sabe o que aprendo com Josué? Que Deus sempre responde à oração e à fé dos seus servos. Josué capítulo 7, versículo 10, me acompanhe. Josué 7, de 10 a 12, Josué 7, 10. Então o Senhor disse a Josué: levante-se porque você está prostrado, com o seu rosto prostrado. Israel pecou, quebraram minha aliança, aquilo que eu lhes havia ordenado, pois tomaram das coisas condenadas, furtaram, mentiram, até debaixo da sua bagagem puseram. Por isso os filhos de Israel não puderam resistir aos seus inimigos e viraram as costas diante deles, porque Israel está condenado à destruição. Não continuarei com vocês, senão eliminarem do meio de vocês a coisa roubada. Irmãos, quando você orar, tenha certeza, Deus responde. E se você perguntar o que está errado, o Senhor revela. O que eu vejo na Escritura o tempo todo, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, é que quando um sacerdote do lar, uma mulher de Deus que edifica a sua casa, um pastor, uma liderança espiritual, consulta o Senhor responde. Eu nunca vi um justo do Senhor desamparado, caminhar sem resposta ou em confusão, porque o Senhor manifesta a sua resposta. E digo mais, se Josué tivesse procurado com o povo essa resposta antes de ir para a batalha, o Senhor já teria dito: não vai não, porque você vai perder. Se na primeira batalha o Senhor disse: você vai ganhar porque eu estou te entregando, na segunda, a altivez, o desprezo e a informação dos espias foi suficiente para ele chegar à conclusão humana de que com apenas aquele grupinho de soldados ele venceria. Ele não só não venceu, como ele foi derrotado, porque havia o quê? Pecado no meio do povo de Deus. A nossa instrução hoje no Senhor é: consulte o Senhor, que Deus responde, e Deus aponta uma maneira de você se livrar daquilo que tem sido instrumento de vergonha, de horror e de derrota na sua casa. As consequências do pecado, irmãos, são devastadoras, e nós precisamos perceber isso a tempo de diminuir o impacto dessas consequências no meio do povo de Deus. Josué capítulo 7, versículo 13, me acompanhe. Josué 7, 13. Levante-se, santifique o povo e diga: santifiquem-se para amanhã, porque assim diz o Senhor Deus de Israel: há coisas condenadas no meio de vocês, ó Israel. Vocês, veja, não poderão resistir aos seus inimigos, enquanto não eliminarem do meio de vocês as coisas o quê? Irmãos, a notícia é muito triste. Volta um pouquinho o versículo anterior aí, no meio do versículo diz assim: vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Está escrito lá, ó. Vocês não poderão resistir aos seus inimigos. Está no capítulo 7, versículo 13. Enquanto não resolverem o problema do pecado comigo. Quantas famílias querem lutar com o inimigo
debaixo da condenação e do pecado. Irmãos, enquanto o problema do pecado e a nossa solução quanto ao pecado que estamos vivendo e cometendo não é dada, nós não temos poder sobre o inimigo, ele pisa sobre nós. Versículo 14 diz assim: pela manhã, pois, vocês se apresentarão segundo as suas tribos. É a tribo que o Senhor designar por sorteio se apresentará, segundo as famílias, e a família que o Senhor designar se apresentará por casas, e a casa que o Senhor designar se apresentará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada, será queimado ele e tudo que tiver, porque quebrou o quê? A aliança do Senhor e cometeu um ato infame contra Israel. Josué capítulo 7, versículo 15, já estou no versículo 15. Quando vejo um texto como esse e a dureza de um texto como esse, meu querido irmão, minha querida irmã, é muito difícil como pastor achar comum que nós passemos por uma tristeza de pecado, por um horror de pecado e não o enfrentemos. O que a palavra de Deus nos diz é que o pecado não é uma questão trivial, o pecado é uma questão muito grave. Sabe, Rodrigo, uma das lições mais importantes do homem ao máximo é que você não tem um problema, você tem um pecado, e o pecado você precisa resolver, você precisa enfrentar. O pecado tem o poder de afetar, irmãos, todo um povo e de destruir toda uma família. O que Acã não imaginava é que ao aceitar aquele recurso que ele pegou condenado, ele não destruiria só a si, irmãos, mas ele destruiria toda a sua família. Com pecado não se brinca. Josué capítulo 7, verso 16. Então Josué levantou-se de madrugada, fez o que Israel se apresentasse segundo as suas tribos, e a sorte caiu sobre a tribo de Judá. Ele fez com que se apresentasse a tribo de Judá, e a família indicada foi a dos Zeraitas. Fez com que se apresentasse a família dos Zeraitas, homem por homem, e a família indicada foi a de Zabdi. E fazendo com que se apresentasse a família de Zabdi, homem por homem, o indicado foi quem? Acã, filho de Carmi. Versículo 18, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Meus irmãos, que triste é imaginar que o sacerdote da casa pode trazer para dentro da sua casa destruição, se quebrar as alianças que tem com o Senhor. Imagine um marido que diz: eu vou amar você até que a morte nos separe. Imagine se esse marido decide pular a janela e dormir com a vizinha. Ele trouxe morte para a sua casa, sim ou não? Nós não estamos contando uma história de tendas ou capas antigas. Eu não estou falando de valores que estão no passado, eu estou falando de alianças. Alianças que fizemos hoje. Aliança que acabamos de ver neste altar. E quando pactuamos alguma coisa na presença de Deus, ou cumprimos ou morremos. Porque pedimos a Deus até que a morte o quê? Nos separe. Meus amados irmãos, o que nós como famílias hoje ouvimos como recado de Deus é que o pecado é devastador, mas que Deus nos revela um caminho para sairmos dessa derrota. Deus nos aponta as falhas, Deus nos mostra o erro, para que nos livremos dele e salvemos a nossa família desse espírito de morte. Josué 7,19, me acompanhe, Josué 7, de 19 a 21, é preciso livrar-se do pecado. Então Josué disse a Acã: meu filho, dê glória ao Senhor, Deus de Israel, e renda louvores a Ele. Conte-me agora o que foi que você fez, não me esconda nada. Deus sabe de tudo. Acã respondeu a Josué: é verdade, eu pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre o despojo uma boa capa babilônica, uns 2,5 quilos de prata e uma barra de ouro, pesando mais de meio quilo, cobicei essas barras, cobicei essas coisas, peguei para mim, e eis que estão escondidas na terra, no meio da minha tenda, e a prata por debaixo. Diga assim: Deus tenha misericórdia. Trocou a sua família por um saco de dinheiro. O irmão entendeu o ensino aqui? Tem muita gente, meus irmãos, fazendo a mesma coisa. Tem marido que só faz trabalhar. O cara trabalha de dia, em casa janta, ainda vai tirar vigia noturno, e a desculpa dele é que ele tem que sustentar a família. Quando ele descobrir que tudo que ele tem é um monte de dinheiro debaixo do tapete, na tenda dele, e que a família se perdeu, ele vai se lembrar que era mais importante amar a Deus do que o que, irmãos? Do que o quê? O dinheiro. É muito mais importante amar a Deus do que o dinheiro. Irmãos, não podeis servir a Deus e a quem? Cuidado. Cuidado quando nós, por algum motivo, olhamos um texto como esse e não sabemos interpretar à luz do dia a dia, os problemas que são hoje.
Quanta gente com desculpas esfarrapadas, podendo dedicar-se mais à sua família, ensinar melhor o evangelho aos seus filhos, honrar melhor a sua esposa, devotar-se a Deus e a sua causa, está com desculpas e desculpas esfarrapadas para ter prata, ouro e muita coisa escondida, muitas vezes dinheiro errado, desviado de imposto, coisas que ele está fazendo e que ele está achando que Deus não está vendo. Quando descobrir, quem vai puxar a conta é o diabo, porque ele vai cobrar aquilo que você escondeu como pecado, irmãos, da sua família e de você mesmo. Em nome de Jesus, irmãos, revele para Deus e para a sua família tudo que está debaixo desse tapete, dessa tenda. Tire isso da sua vida e salve a sua família desse espírito de morte. Isso pode estar acontecendo hoje, nesta igreja e nas nossas famílias. Como resolver isso? Coloque tudo isso diante do Senhor. Veja o verso 23, Josué 7. Verso 23. Tiraram aquelas coisas do meio da tenda, trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel e as colocaram diante de quem? E as colocaram diante do Senhor. Diga assim: glória a Deus. Tudo diante do Senhor. Não esconda nada de Deus. Confesse tudo para Deus e a sua vitória vai chegar. Amém, irmãos? Me deem 5 minutos e eu quero partir à conclusão. Derrotaram a derrota, acharam o pecado, viram a derrota, descobriram o motivo da derrota. Irmãos, derrotaram a derrota, mas tem que sempre se lembrar por que somos vitoriosos. Vamos voltar para Jericó e vamos nos lembrar qual é o caminho da vitória. Para ser vitorioso, primeiro, sua conquista é fruto da soberania e da permissão do Senhor. Não é porque você é bom, não é porque você faz direitinho, não é porque você obedece, não. Sua conquista e sua vitória é uma bênção de Deus, porque Deus decidiu abençoar sua família. Josué capítulo 6, 1 e 2. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel, ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: olha, estou entregando, está aí na tela, Josué 1, 2, Josué 6, versículo 2, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Quem confia que Deus entregou Jericó para Josué, diz assim: amém. Eu creio que a missão só foi possível porque Deus entregou. Irmãos, o que Deus não dá, ninguém conquista. Porque a porta que Deus não abre, ninguém abre. Amém, irmãos? E a porta que Deus fecha, ninguém o quê? Ele só entrou porque Deus entregou. Aprenda hoje, todos os dias, a deitar, a dormir e a acordar e a se lembrar: tudo que você tem pertence a Deus. O que você tem não foi você que conquistou, o Senhor tem concedido a você, porque você tem se comportado com fidelidade, tem se mostrado um homem que honra os bens do Senhor. Mas veja, porque o Senhor decidiu te abençoar. Olha por que Davi louvou o Senhor. Davi, 1 Crônicas 29, 10, Davi vai louvar o Senhor e vai fazer uma oração que eu acho importante discernir. 1 Crônicas 29, 10 ao 13. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Teu Senhor é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade, porque teu é tudo que há no céu e na terra. Teu Senhor é o reino e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Versículo 12: riquezas e glória vêm de ti, tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder, contigo está o engrandecer e o dar força a todos. 13, 1 Crônicas 29, 13. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. O que nós pensamos e entendemos e cremos sobre Deus influencia a nossa fé. Davi, irmãos, era um devedor de Deus. Ele dizia que todo o ouro que ele tinha colocaria a serviço da construção do novo templo, do palácio, do templo de Deus, porque ele dizia: nada me pertence. Tem gente que é derrotado porque acha que tem alguma coisa nesse mundo. Nesse mundo somos mordomos, irmãos. Eu sou um caroneiro da eternidade. Eu vou ficar aqui para a semente, eu vou morar na Jerusalém celestial. Quando eu passo por aqui eu me lembro, tudo pertence a quem? A Deus. Quantas vezes conquistamos e somos derrotados porque esquecemos que o que temos foi o Senhor que nos deu. Lembra da oração de Daniel? Daniel 2, 20 e 21. Daniel diz assim: bendito seja o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Daniel 2, 21. É ele quem muda o tempo e as estações, remove os reis, estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes.
Irmãos, quem está no cargo ou tira do cargo, está lá porque Deus permite. Tudo dirigido pelo Senhor. Sua conquista é sua? Não, é do Senhor. Josué foi vitorioso em Jericó, quando ouviu o Senhor dizer: você só entra porque eu te entreguei Jericó. Vamos terminar. Sua conquista precisa ser fruto de sua total e incondicional obediência. É isso mesmo. Sua conquista precisa ser o fruto de sua total e incondicional obediência, reconhecendo que sua conquista e vitória é do Senhor e que Deus entrega tudo isso nas suas mãos, porque você se torna um servo obediente às alianças que você fez com o Senhor. Veja o verso 3, Josué capítulo 7. Me acompanhe, eu vou terminar. Vocês todos os homens de guerra devem rodear a cidade, marchando ao redor delas uma vez. Façam isso durante 6 dias. Josué 6:4. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia rodeiem a cidade 7 vezes. Os sacerdotes tocarão as trombetas. Quando eles tocarem longamente a trombeta de chifre de carneiro e vocês ouvirem o som dela, todo o povo gritará bem alto. A muralha da cidade cairá e o povo nela subirá, cada qual em frente de si. Irmãos, não é uma brecha não. O muro cai todo. Para onde tiver um soldado, o soldado marcha na sua frente, na direção dele, o muro vai estar aberto. Promessa de Deus. Versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse: levem a arca da aliança. 7 sacerdotes levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. Então disse ao povo: avancem, rodeiem a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca. E assim foi que, como Josué havia falado ao povo, os 7 sacerdotes com 7 trombetas de chifre de carneiro diante do Senhor passaram, trocaram as trombetas, e a arca da aliança do Senhor os seguia. 9. Os homens armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas. A retaguarda seguia após a arca, e as trombetas soavam continuamente. Mas Josué tinha dado ordens ao povo, dizendo: não gritem, nem façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até o dia em que eu disser, gritem. Então vocês o quê? Gritarão. Quanto crente precipitado não consegue perceber que da promessa para a execução tem um tempo de crença, de obediência, de dependência e de fé. Não gritem, não façam ouvir a sua voz, não digam uma palavra sequer, até que o Senhor, na boca do líder, determine: gritem. Aí vocês gritarão. O processo mais difícil de receber a vitória de Deus é saber esperar. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou os meus pés de um lodo, de um charco, de um lamaçal, firmou os meus pés sobre a rocha. Quanto crente precipitado não sabe esperar no Senhor. Deus está prometendo, preste atenção, em detalhes. Você viu os detalhes? Roupa, sacerdote, quantos, o que fazer, o que tocar. Roda uma vez, repito o cerimonial, 6 dias. Quanta gente sabe o que fazer e não faz, tudo porque não tem paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Eu quero terminar essa mensagem com o último aspecto dela. Suas ações precisam estar devidamente pautadas e orientadas na palavra de Deus. O crente vitorioso demonstrará pela palavra de Deus que a sua ação, que a sua fé e a sua prática, ela é condizente com o que aprendeu com a palavra do Senhor. O maior motivo de vitória de Josué e do povo foi quando em Jericó estavam todos, ele e o povo, em total sintonia com o ensino do Senhor. Vou terminar Josué capítulo 6, versículo 11. Me acompanhe, terminamos Josué 6, 11. Assim Josué fez a arca do Senhor, rodeou a cidade, contornando uma vez. Depois voltaram ao arraial e ali pernoitaram. Josué se levantou de madrugada, os sacerdotes levaram de novo a arca. Os 7 sacerdotes que estavam com 7 trombetas de chifre de carneiro estavam diante da arca do Senhor e iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguia após a arca do Senhor, enquanto as trombetas soavam continuamente.
No segundo dia rodearam outra vez a cidade, voltaram para o arraial e assim fizeram durante... Irmãos, o número de dias aqui bateu com a ordem de Deus, sim ou não? Eles foram obedientes à ordem original, sim ou não? É aquela coisa que eu vejo entre o que disse a serpente e o que disse Eva. Quando você percebe incoerência, dá certo, irmãos? Não dá, não. O projeto aqui é o projeto divino, o arquiteto aqui é o Senhor do universo, aquele que idealizou a vitória. Eles fizeram conforme as palavras do Criador. 15, Josué 6,15. No sétimo dia madrugaram-se, ao romper da manhã, da mesma maneira, rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia, rodearam 7 vezes, só naquele dia. E aconteceu que na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, Josué disse ao povo: gritem, porque o Senhor está entregando a cidade a vocês. Porém a cidade será condenada, ela e tudo que nela houver. Somente ficará viva Raabe. Havia um acordo com a prostituta que deu guarda aos espias de Deus quando eles foram a primeira vez daquela cidade. E Raabe, irmãos, é aquela que está na genealogia de Jesus para gerar a Jesus Cristo, né? Raabe a prostituta e todos que estiverem com ela em sua casa, porque escondeu mensageiros que enviamos. 18. Quanto a vocês, cuidem para não ficar com nenhuma das coisas condenadas, para não acontecer que depois de as terem condenado, vocês tomem para si o anátema, o pecado de Acã. Nesse caso, tornariam maldito o arraial de Israel e trariam confusão a ele. Isso aqui foi observado, irmãos? Não foi. Acã violou um dos itens da aliança com o Senhor. Versículo 19, toda prata, ouro, utensílios, bronze, ferro, são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Assim o povo gritou, os sacerdotes tocaram a trombeta. Ao ouvir do som da trombeta, o povo gritou com toda a força. As muralhas ruíram, o povo subiu a cidade, e cada qual em frente de si, tomaram a Jericó. É vitória ou derrota, irmãos? É vitória. Mas a próxima batalha, uma derrota. Porque na primeira batalha, na primeira grande vitória, um homem decidiu desviar-se de um preceito muito simples da aliança que haviam feito com Deus. Fique de pé, deixe-me orar por você. Eu quero encerrar essa mensagem. Fique de pé com sua família. Meu irmão, minha irmã, suas vitórias não devem encher o seu coração de orgulho e vaidade, ao ponto de que essa vitória se torne primeiro passo para a sua derrota. Tenha cuidado. A gente costuma, na primeira grande vitória, na primeira grande realização, Rodrigo, deixar com que a vaidade tome o nosso coração. Irmão, repreenda isso em nome de Jesus. A melhor coisa que um cristão pode fazer é, diante de uma derrota, olhar, revisar o pecado e retirar. Mas diante de uma vitória, dizer: tua é a honra, a glória, o domínio e o poder. Porque Josué ouviu muito bem: você só entra em Jericó porque eu te entregarei. Irmãos, ninguém vai ter nada se Deus não entregar. E quando você tiver muitas bênçãos, não esqueça de se lembrar: tudo que você tem, pertence ao Senhor. Se você não usar esse coração, não praticar essa fé, na próxima batalha, irmãos, a sua derrota está anunciada. Isto é bíblico. Segundo aspecto, suas derrotas precisam ser vencidas. Onde você foi derrotado, você precisa voltar e reavaliar. Seu fracasso precisa ser analisado e comparado à luz da Escritura. Você precisa, no momento da derrota, ajustar a sua conduta, sua vida e sua família à palavra de Deus e voltar pelo caminho onde você caiu para ser abençoado. Terceiro, concluo: sua obediência incondicional à palavra de Deus será com certeza o seu segredo poderoso para vencer e ser bem-sucedido. Em tudo o que o povo de Deus no livro de Josué foi vitorioso, honrado e bem-sucedido, foi quando a palavra de Deus foi lida, observada e crida. Quando nós, assim como igreja, nos comportarmos, receberemos de Deus a vitória. Termino com Josué 1:7. Repita comigo: seja forte, repita, corajoso, mas tenha cuidado de fazer tudo quanto no livro da lei está escrito. Não se desvie da Bíblia Sagrada, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido onde você andar. Fez essa oração, levante sua mão. Fez essa oração, levante sua mão. Vamos orar. Senhor, abençoe sua igreja. O inferno ouviu esta oração.
não há espaço para o inimigo aqui. Nós nos renderemos à Escritura, nós seguiremos os teus preceitos, nós exaltaremos a sua palavra. Toda riqueza, todo poder, toda prata, todo ouro, tudo é do Senhor. Os cargos e funções estão sob o seu domínio. O Senhor coloca reis, estabelece reis, o Senhor estabelece tronos e dinastias. Tudo está debaixo da sua mão. Ensina-nos, ó Deus, a com o coração grato todos os dias celebrarmos com mordomia e com gratidão as conquistas que recebemos. E se no caminhar formos derrotados, e se o inimigo nos tenta envergonhar, Deus, dá-nos um coração humilde, dê-nos o sentimento de buscar arrependimento mediante confissão, a renúncia do pecado que tão de perto rodeia e destrói a minha vida e da minha família, para que voltemos para o caminho da vitória, para o lugar da conquista, para o lugar da expansão espiritual. Abençoe sua igreja, no santo nome de Jesus.